Está valendo! Mais um Luminar Talks começando, evoluindo pessoas e fazendo com que as pessoas tenham uma vida muito mais brilhante. Sabe por quê? Porque tudo que reluz é ouro, não é verdade? Tudo que brilha nos torna melhor, acesos emocionalmente, internamente da gente. Então hoje eu estou com uma pessoa muito especial que faz com que o seu dinheirinho se transforme em um montão de dinheiro se tu souber usar o passo a passo e fazer as finanças da sua vida, tanto da sua vida familiar quanto da sua vida empresarial, ter assim uma planilha a ser seguida, uma metodologia. Eu estou falando ela que tem a MPF, Maria Paula Finanças. Nós lançamos aqui nesse podcast, aqui no Luminar Talks, a sigla da metodologia dela, que a Maria Paula Finanças vai falar neste exato momento, uma pessoa que veio trazer assim um conhecimento sobre como a gente pode economizar dinheiro, mas tendo qualidade de vida e vivendo mais tranquilo. Para quê? Para que se algo aconteça, você saiba quais os caminhos a retomar de novo, né, na vida. É isso, Maria Paula? Fala aí. Exatamente. Obrigada, Cláudio, pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Gratidão, a palavra da vez. É muito bom. Amo falar sobre isso. Eu falo que essa é a minha profissão. Quem não gosta de falar de dinheiro, né? Quem não gosta de falar de dinheiro? Eu adoro falar sobre isso. Não só pelo dinheiro, mas por tantos benefícios que ele nos traz, né? A gente fala assim, dinheiro não traz felicidade. Eu acredito fortemente nisso, ele não traz felicidade, mas ele traz possibilidades. E aí, quando a gente vem falar de possibilidades, são inúmeras, né? Todos nós, a gente está aqui, precisou de dinheiro para montar esse estúdio, precisou de dinheiro para o microfone, precisa de dinheiro para... A gente está aqui, então assim, e isso traz possibilidades, porque a gente pode servir outras pessoas com informações. Então, o dinheiro traz muitas possibilidades. Sim. Então, a gente tem que falar sobre ele, faz parte, né? Mas você tem que ter garra também, né? Senão eu não estaria nem casado, sabia? Porque minha esposa morava no sobrado e eu morava numa casinha de madeira, você acredita? De 2 cômodos. Graças a Deus ela só ficou sabendo depois, né? Depois que eu conquistei o coração dela, que ela viu que eu estava ali em 2002. Estava ainda buscando algo diferente em outra cidade, que não era aqui, era Maringá. Mas isso se tornou um desafio, né? Quando a gente se desafia, a gente melhora. A mesma coisa hoje, tem pessoas, Maria Paula, que estão endividadas. E tem que botar esse desafio de como você pode economizar, assim, com uma educação financeira e com sabedoria, com saúde física e mental, não é verdade? Exatamente, exatamente. O dinheiro, ele é muito... Esse final de semana eu fiz um treinamento. Eu faço isso da minha vida profissionalmente, acabei de falar que 8 anos. Então eu aprendi toda a parte técnica. Eu trabalho no mercado financeiro há 21 anos. Assim, toda a parte técnica eu já esmiucei muito, sabe? Já aprendo todos os dias, mas é algo muito comum para nós, que é do mercado financeiro. E nesse meio tempo, sabe? Entendendo os clientes, já atendi mais de 250 famílias. Eu comecei a perceber fortemente, né, que dinheiro é muito mais comportamento, muito mais emoção, muito mais espiritual do que a parte técnica, sabe? E nesse treinamento que eu fiz no final de semana foi sobre finanças bíblicas e a gente compreende que lá na Bíblia tem 2.350 versículos falando sobre dinheiro. Tem 500 falando sobre fé e sobre oração, mas tem 2.350 sobre dinheiro. Então a gente entende que realmente Deus sempre soube que dinheiro seria algo que iria nos confundir, talvez nos desviar, né? Então, falar sobre dinheiro é algo muito importante. E quando porque tem gente que perde a saúde por causa de dinheiro, ou perde até a vida, né, Maria Paula? Muita gente. Quantas pessoas não se matam? Quantos casamentos são destruídos? Você sabia que um cara pulou do 6º andar por causa que estava endividado? Então... Um pai de família? Sim. E por quê, né? É assim, essa... Porque ganância mundana, essa ganância mundana, sabe? Sim. A gente é exposto, Cláudio, a muitos desejos. A gente tem as nossas necessidades, mas nós temos os nossos desejos. E a gente coloca os desejos à frente, porque a sociedade, porque o mundo coloca isso em nós. Sim. Quanto acesso que a gente tem hoje, toda hora a gente acorda já olhando pro celular, bombardeado. Então fica nesse... Compra o 15, que o 15 é melhor. Não. E sendo que
O 12 tá bom também. Não, isso você não sabe. Né? Tô falando aqui em códigos. Exato. Isso, falando do celular, inclusive tem uma história recente, aconteceu semana retrasada. Eu tava com um celular lá, eu tava com um iPhone 10, já há bastante tempo. Ele tava funcionando super ok e eu não sou apegada a coisas... Materiais no sentido assim... eu não preciso ter o celular de última geração, a televisão, mas eu não preciso disso. Eu gosto realmente de ter uma condição de tranquilidade, de poder desfrutar, fazendo uma viagem e tal, e ter ali, colocar minha cabeça no travesseiro e saber que se der tudo errado, alguma coisa no meu trabalho, do meu marido, a gente tem pra onde correr, sabe? Então não me apego a essas coisas. Então eu tava levando o celular. E todo mundo assim, mas como que você anda com um celular desse? Porque hoje em dia é assim, né? Você tem que parecer ter alguma coisa, tem que ser e tal. E esse discursinho... E o CPF tá tudo ferrado. Tudo lascado, né? Lascado mesmo, né? Bravo, né? Eu reluto muito em entrar nesse modelo, mas eu sei que infelizmente é o mundo que a gente vive, do desejo, aí a gente entra nesse círculo, posicionamento. Maior avião, menor avião. E aí esse negócio de dívida rolando por trás, a pessoa vai lá e se suicida. Bom, enfim. Aí falando do celular, eu relutei muito, só que chegou um dia... Meu celular simplesmente, ele dormiu carregando, no outro dia ele não acendeu. Vamos fazer um diagnóstico. Você fez a autópsia? Ele teve um infarto fulminante. Fulminante. Apagou. No outro dia de manhã ele não estava respirando. Eu falei, meu Deus, a minha ferramenta de trabalho, não podia responder para cliente. E tu perdeu tudo lá na agendinha? Não, eu não perdi tudo. Eu falei assim, que Deus foi tão bom comigo, que ele deixou meu WhatsApp web, não sei como, conectado durante o dia inteiro. Tava no computador. No final do dia eu fui lá, fui na loja da Apple, no shopping, e comprei um celular novo. E aí todo mundo perguntou, você comprou o iPhone 15 Pro? Eu falei, não, comprei o 15 só mesmo. Já satisfaz a minha necessidade, para o que eu preciso, tá tudo bem. Então não é sobre... Eu poderia comprar um Pro, mas eu não preciso do Pro agora, entende? Porque o 15 já tem de necessidade. Então a gente fica... a agenda, né? É. Você sabia que eu tenho há 23 anos o mesmo número, menina? Sim. Há 23 anos. Eu sempre falo para as pessoas, se você não quer se esconder... Por que você não fala onde você mora? Porque as pessoas trocam de celular, de número, assim, né? Às vezes todo ano. Sim. Porque tentam trocar o ambiente, mas não é o celular que tem que trocar. É os seus comportamentos, é o seu ambiente que você tem que trocar. E aí você não precisa trocar de número. Exato. Faz sentido? Total. Isso é comportamento? Total. Isso é emocional? Exatamente. Finanças é isso também, né? Quando a gente fala... Talvez para uma necessidade de aprovação, talvez para mostrar para as pessoas que eu sou alguém, eu tenderia a comprar algo para mostrar para os outros. E é sempre isso, né? A gente quer comprar alguma coisa, consumir alguma coisa para mostrar para quem a gente nem conhece, que a gente nem sabe por que a gente está comprando. Então tem muito essa clareza, sabe? E aí quando eu fui tomar essa decisão do celular, eu falei, não precisa, tá tudo bem, comprei o celular e ok. Então dessa lição, dessa situação, eu tirei 2 lições, né? Essa questão do consumismo. Sim. E essa questão de você ter um dinheiro ali guardado para uma eventual necessidade. Puxa, não custa barato um celular desse, R$5.000. Puxa, se você não tem, você vai ter que parcelar, vai ter que pegar dinheiro emprestado, usar o cheque especial, se não tiver cartão de crédito. Então, assim, por isso que eu falo que o dinheiro traz possibilidades e facilita o seu processo de decisão. Talvez se você não tivesse dinheiro, se eu não tivesse o dinheiro, eu não conseguiria, por exemplo, ir na loja e resolver um problema à noite. Sim. Entende? Então, assim, são coisas simples que acontecem no nosso dia a dia que a gente começa a perceber o quanto ele não traz a felicidade, mas ele resolve muitas questões da nossa vida, a maior parte. E aí você entrou no assunto aqui de a pessoa se matar, de relacionamentos conturbados, de famílias. O relacionamento do marido tem da a mulher ver. Por causa da grana. Tem a ver. Então a gente tem que falar sobre isso, né? Às vezes a mulher bate o pé pra cima do marido, mas ela mesma não tá correndo atrás. Nossa, Cláudia, eu tenho tanta história de tantos casais que eu atendo. E eu tenho uma, assim, que eu tenho feito recentemente que eu vejo quanto. Eu brinco lá na minha casa. Quem me conhece mais de perto sabe de uma frase que eu uso muito. Qual que é? A mulher tem 2 poderes. Ou ela edifica o lar, o marido, ou ela danifica. E tem muitas mulheres, infelizmente, eu não estou denegrindo as mulheres, mas tem muitas mulheres que hoje em dia acabam danificando o marido. Mas sabe por quê? Por causa que isso aí tá no inconsciente dela. O inconsciente dela é a gente, no nosso inconsciente do ser humano, né? Tanto homem quanto mulher, nós temos um cérebro chamado cérebro reptiliano. Não sei se você conhece o mapa mental. Esse cérebro, ele nasceu nos primórdios. Então é o seguinte, ali está toda a sua sobrevivência. O que era o primata antigamente?
ou ele atacava, ou ele paralisava, ou ele fugia. Esse é o nosso instinto de sobrevivência. Então, lá atrás, nos primórdios, o primeiro cérebro do ser humano, ele era instintivo. Então, ele era caçado, ele não caçava, o ser humano. Ele era a presa. A gente não tem dentes, a gente não tem garras, nós tivemos que se desenvolver, além dos animais, para poder se tornar o que a gente se tornou hoje. Mas aquele cérebro primitivo ainda está na gente, que é do autossobrevivência. Então, quando o casal começa a entrar em embate por causa de dinheiro, tem que entender, ela está fugindo da situação? Ou ele, né? A gente está falando da mulher, da mulher dele. Ou ele está fugindo da situação também de encarar que ele tem que ser o... Hoje em dia eu não falo mais que o homem tem que ser provedor, não, tá? Eu acho que os dois têm que ser provedor, porque se tá todo mundo no mesmo barco, vamos remar pro mesmo lado. Agora, se ficar um para um lado, outro pro outro, o que vai acontecer? Vai acabar o casamento. Exato. Eu falo que dentro da família, a gente tem o homem, que, né, Deus criou o homem para ser o provedor e a mulher para ser a cuidadora. Sim. Não tem problema nenhum a mulher trabalhar. Eu acho que a mulher tem que trabalhar. Porém, quando a coisa distorce, às vezes a mulher fica muito fora, muitas vezes o homem não substitui aquela falta da mulher dentro de casa, na criação dos filhos, tudo mais. Então, assim, a gente precisa entender que Deus é o principal provedor. Ele vai prover. E como que a gente faz a administração desse recurso que Deus está provendo? Quem está fazendo essa administração, o homem e a mulher? E aí, quando você traz essa questão, né, que é fantástica, muitas vezes é totalmente de comportamento, de você ter alguns bloqueios que você vivenciou dentro da sua casa, com os seus pais, em relação ao dinheiro, porque imagina, o homem sai da casa dele, onde ele viveu ali com os pais que tinham um comportamento em relação ao dinheiro. De repente, a mulher sai da casa dela com outro comportamento e aí os dois falam, agora nós vamos se unir e nós vamos coordenar a nossa casa. Na tristeza, na saúde, não sei o que lá. E na aí? Riqueza e na pobreza. E aí, acabou o dinheiro. Né? Que acabou faz? o dinheiro. Quando tá aí que tá todo mundo bem, tá né? todo mundo bem. A minha mãe sempre falou pra mim, Cláudia, desde que eu sou moça, ainda não era casada, minha mãe sempre falou, o dinheiro, o amor não sobrevive debaixo de uma cabana. E assim... vai falar, pera lá, tem que ser rico. Não, não é assim. Eu, por exemplo, conheci meu marido, nossa, quebradaço. Se ele ouviu falando isso aqui, se vocês colocarem um negócio desse aqui, ele vai ficar bravo. Como é que é o nome dele? O Leandro. Ô, Leandro, era quebrado, hein, velho? Não, mas ele Tu deu sorte de encontrar uma mulher que segurou a onda, segurou o dinheiro pra não gastar teu dinheiro, Mas tá? eu falo que é um conjunto. A nossa vida é um conjunto. Por isso que eu sou muito a favor da família. Sim. Por quê? Da união, eu conheci ele, ele sempre teve uma renda muito boa. Só que ele nunca soube administrar muito bem isso. Então, quando eu conheci ele era quebrado. E eu não tinha uma renda muito alta, mas eu sempre fui boa administradora. Sim. Quando nos casamos, a primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou assim, Paula, entra na conta conjunta. Cuida de tudo, é que eu não quero saber de nada. Sim. Eu falei, fechou. Então, por que nós demos certo? Né? Eu falo que somos nós. Porque ele sempre foi o maior provedor da nossa casa e eu sempre cuidei de tudo. Sim. Então, juntos, né, nós fomos Você conquistando. Cria uma riqueza. E aí nós fomos fazendo isso com constância. Então, assim, você não precisa. A gente não recebeu herança, nossos pais não deram uma casa para nós morarmos, nada disso. Nós conquistamos tudo com os nossos próprios esforços. Nem carro, nem nada. Que carro, né? Nossa, o meu primeiro carro... Tá junto? Tamo junto, né? Vamos que vamos. O meu primeiro carro, eu comprei com 20 anos. Eu comprei ele zero, um Celtinha vermelho. O céu tá te esperando. À vista. O céu tinha um comercial lá do sistema de funeral. Lá em Maringá, né? E aí teve uma vez que eles sortearam o Celta. E sabe qual que era a musiquinha? O céu tá te esperando, o céu tá te esperando. Quer dizer, caramba, meu, tu compra um negócio pra garantir uma vaga lá, um terreninho lá no cemitério, e você pode ser sorteada com Celta. Mas a música é O Céu Tá Te Esperando. Mó barato. Criativos, hein? Isso foi criativo. Isso foi um marketing maravilhoso. Nossa, dos bons, né? O céu tá te esperando, o céu tá te esperando. Exato. E então, assim, foi assim, realmente juntos e com bastante fidelidade naquilo que Deus estava provendo para nós, né? Sim. Então, muitas vezes a gente, eu vejo muito isso, né? A gente estava trazendo aqui no início da conversa, como que o homem e a mulher, às vezes a mulher ali, eu falei que ela danifica, mas não é só a mulher, o homem também muitas vezes não toma consciência daqueles comportamentos que trouxe, aí vira aquele fuzuê dentro de casa, muitas vezes tem
uma renda muito boa, né? Às vezes a família tem uma renda muito boa, às vezes tem negócio próprio, às vezes é autônomo, é empreendedor, empresário, CLT mesmo, cargos muito altos e não consegue administrar aquilo. Sim. E aí a gente entende que isso é totalmente comportamental, espiritual e não é questão de técnica. Entende? Então, é assim, questão às vezes, de crenças. Crenças. Totalmente. Eu... Você tá especializado nisso, né? Fala. E é muito sobre isso, sabe? É muita questão de comportamento. E aí eu acabei que nesses 8 anos aí, vendo muito isso. Assim, eu sempre nas minhas mentorias, que eu faço mentoria há 8 anos atendendo famílias, e ali individualmente. Então, eu sempre levei muita parte técnica, né? Como que você monta um orçamento, vamos fazer um diagnóstico, vamos olhar para o seu perfil comportamental, vamos entender qual que é a sua curva, quantos anos você precisa trabalhar por obrigação e depois você trabalhar pelo seu propósito, prazer, né? Você já pode trabalhar por propósito, mas digo assim, você não precisa mais ter aquela renda entrando de forma que você ainda está montando a sua curva para você abrir a torneirinha e parar de trabalhar, né? Por obrigação. É a famosa renda passiva, eu falo no treinamento. Exatamente. Você precisa formatar uma renda passiva. O que é renda passiva? Pode ser uma venda que vem alinear do teu trabalho que você plantou. Por exemplo, eu trabalho para algumas empresas que eu tenho alguns clientes que ficam colocando pedido todo mês. Isso se tornou o quê? Uma renda passiva. Exato. Você tem imóveis, exato, e aí você coloca os imóveis de locação, e aí você tem outra renda passiva. Então, se você ao longo da sua vida, eu penso desse jeito, posso estar errado, se você ao longo da sua vida tiver vários tipos de renda passiva, várias células trabalhando para você, melhor é. Exato. Então, é sobre formar isso. Então, a gente leva isso para dentro do planejamento financeiro, né? Então, diversifique aí os seus investimentos, seja no aluguel, seja no investimento na corretora, seja em negócios, tendo, né, essa formação, chega lá na frente você conseguir. Então, a gente, aonde vai investir, fala de investimentos, então, de forma técnica. Sabe por quê? Só que não é só isso. Deixa eu te falar, sabe por quê? Tem uma estatística aí. Você quer? Quero. Assim, de 100 pessoas, quando chega nos 65 anos de idade, você pode até anotar isso daí, tá? 100 pessoas até os 65 anos de idade, 36 já foram embora daqui para melhor. Não tem essa estatística da Zurich? Da Zurich Seguros? Não sei. Continua. Essa estatística, ela vem de, não sei se é igual, tá? Mas ela é de 1940 já. Tá? É uma projeção que foi feita. 36 já subiram para o céu, vamos se dizer assim. Uma está super bem de vida, milionária. 4 estão vivendo com tranquilidade, são ricos. Então, você vai juntando esses números aqui, né? E 56 pessoas, deixa eu só fazer essa conta que eu sempre me perco, mas é mais ou menos isso. Eu não tenho os números aqui, tá, gente? Mas 56 pessoas estão dependendo ou de aposentadoria, de salário mínimo, tá? Ou dependendo de algum familiar, ou tendo que voltar a trabalhar para poder manter uma renda de sustentabilidade. Então, olha só, de cada 100 pessoas, 56 pessoas estão dependendo de alguém, mais do que a metade. 36 já morreram por vários motivos, 65 anos de idade. Apenas uma pequena porcentagem consegue ter uma vida tranquila, de qualidade. É essa a pesquisa? Então, da Zurich, essa é de 1940 que você trouxe. A da Zurich é de 2018 e mostra o seguinte, que de 100, apenas 10% vai conseguir viver de forma independente financeiramente. Sim, ok. 64 vão depender de alguém financeiramente e o restante, eu não lembro o número, já vai ter morrido. Tá. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, assim, só que ela simplificou, né? Porque ó, aqui, ó, 36 com 64 dá 90. É e isso? 10 mais ou menos isso não, aí. Não, é 26 aqui. 26. 26 com 64 dá 90, mais 10 dá 100. Isso aí. É mais ou menos isso. Mas a pesquisa mais abrangente, não sei qual que está mais atualizada, né? Porque o que acontece com uma pesquisa dessa? Não é simples de fazer. Você tem que pegar jovens de 25 anos ou de 20 anos e trilhar esses 65 anos para entender. Então, não sei quando é que essa moça começou essa pesquisa.
Entendi. Tem que aprofundar. Porque tem que esperar esse espaço de tempo. Não é simplesmente pegar uma pesquisa do zero, não. Tem que pegar a pessoa de lá, anotar todos os dados dela, acompanhar durante esses 40 anos o que ela fez na vida dela para realmente ter uma pesquisa mais assertiva. Faz sentido? Sim, faz sentido. E assim, as pessoas acham, é uma cultura muito do brasileiro, né? Essa questão de se planejar financeiramente. Sim. De não se planejar financeiramente, né? Assim, é uma cultura do não planejamento. Deixa de tudo quanto é jeito. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, 50% da população tem um planejador financeiro, faz a gestão das finanças, porque isso é cultural. Sim. As crianças, quando estão na idade de pré-escola, elas já sabem o número da independência financeira delas. Quanto elas precisam acumular. Elas já sabem. Aqui no Brasil, não. Aqui não tem nem nada que fala no colégio de empreendedorismo, de vendas, de comunicação, de network, de planejamento estratégico, de mentoria. Não fala nada nos colégios. Imagina. Ainda estamos na fase de 1930. O colégio na Revolução Industrial, que servia para ensinar o operário a trabalhar, abaixando a cabeça e não olhando para nada. Exato. Então você pega ali um médico que se forma, você pega um dentista, um engenheiro, um psicólogo. Eu atendo muito essa classe de profissional. Então se forma, tem uma capacidade ali técnica muito boa, mas a gestão do próprio negócio não consegue fazer. Então, porque isso não é algo cultural nosso. Então não é só a gente aprender na faculdade, tem outras habilidades que a gente precisa desenvolver, que não é nos passado. E aonde que a gente aprende finanças? Dentro da nossa casa, com os nossos pais, vendo exemplo do que eles fazem e eles passam o que eles receberam. Então pensa, por que essa estatística tá dessa forma? Então qual que é o nosso papel? É isso que eu falo muito para os meus clientes. O nosso papel é quando a gente toma consciência de quanto isso é importante para nós, a gente dali para frente mudar os nossos comportamentos e aí os nossos filhos estão vendo o que está acontecendo dentro de casa e eles tendem a sugar isso, absorver e levar isso adiante. Porque os comportamentos que os filhos acompanham não é o que você fala, é o que você faz. Total. Como é que você está se comportando. Total. Isso aí é científico, isso aí está comprovado já. Paula, eu sei que é difícil para as pessoas entenderem que elas precisam ter um comportamento financeiro. Para quê? Para que realmente elas tenham uma visão de futuro. O problema é que as pessoas estão vivendo no agora, com ansiedade de ter o que não é possível ter, porque também não se planejam em crescimento profissional. Quando eu falo isso aí, é bem abrangente, né? Eu vou especificar melhor. Me permite? Claro. É o seguinte, as pessoas vão trabalhar numa empresa e elas ficam focadas só no que foi colocado para elas trabalhar. Eu vou falar aqui da agência, né? Da aceleradora digital aqui. Eu só vou cortar. Cara, tenta saber filmar, tenta saber fazer uma copyright, tenta fazer, enfim, mexer com todos os setores do marketing digital, com gestão de tráfego, com tudo. Para quê? Porque lá na frente pode ser que você precise. Sim. Pode ser que você queira crescer na sua vida. Mas muitas vezes o ser humano, as pessoas que estão sendo contratadas, eu só vou ficar aqui como atendente dessa clínica. E só fica ali atendendo conforme as pessoas estão chegando. E às vezes demora o dia inteiro para chegar uma pessoa para ser atendida. Essa criatura não tem coragem de ler um livro, ou escutar um áudio, ou buscar estudar. Não, elas estão no celular rodando. Cláudio, você está julgando as pessoas. Não, cara, eu estou falando que você pode mudar a sua vida. Que ao invés de ficar rolando um celular, vai fazer uma mentoria para entender como eu posso crescer na minha vida. Vai entender como é que é o jogo da vida. E passa pelo planejamento estratégico financeiro. Porque, cara, como é que eu vou ter a minha primeira casa? Quando eu vou ter a minha primeira casa? Isso é tudo estratégia. O que eu preciso economizar para ter a minha primeira casa? O que eu preciso desenvolver profissionalmente para aumentar o meu valor dentro da própria empresa? Você não precisa mudar de empresa. Porque tem gente que consegue se tornar líder da empresa, gerente da empresa, dentro da mesma empresa. Só basta a dedicação, só basta ter um olhar de futuro. Não precisa viver no futuro, mas um olhar, uma visão de futuro, não é isso, Paula? Exato. Eu acho que além disso, visão de futuro é você gerar valor para o seu empregador. Se você gera valor para o seu empregador, você vai crescer naquela empresa. Então, o problema não é a empresa. O problema é o que você tem feito para você ter um crescimento ali dentro. E você pode... eu falo que assim, hoje em dia, né,
diferente de anos atrás, a gente não tinha tanto acesso às informações como a gente tem hoje. Nossa, então, às vezes as pessoas falam assim, você deu um exemplo de uma pessoa que está cortando papel. Às vezes ela não tem recurso disponível para pagar uma mentoria individual, coletiva, entrar num curso, tudo bem. Mas tudo que a gente quer realmente fazer e a gente tem um desejo, a gente se inclina para fazer aquilo, para que aquilo dê certo. Então, assim, procura informação ali no YouTube. Acesso tem. Todo mundo tem um celular. Quem não tem celular hoje em dia? Então, é engraçado que tem gente que tem celular melhor que o meu. E não faz nada com ele. Lembra que eu falei aqui no início do 15 Pro? Eu não preciso do 15 Pro. Tem gente com 15 Pro que não faz um monte de coisa que eu faço. Recebe salário mínimo, tá? Exato. Tem o 15 Pro, mas se matou pra pagar o 15 Pro. Exato. Pra quê? Tem o celular, tem uma baita de uma Ferrari e não sabe utilizar. Pra quê? Pra mostrar pra alguém que não sabe quem é, pra estar dentro do meio e ser pertencente ao meio. A tribo. Exato. E aí se sacrifica em prol de nem sabe o quê, entende? Então, assim, hoje tem muito acesso. Se você só não aprende alguma coisa, você realmente não quer. Esses dias mesmo, eu tava montando uma planilha pra minha mentoria em grupo e eu queria melhorar algumas questões no meu diagnóstico pra passar pro pessoal dentro da mentoria em grupo. E eu tenho uma pessoa que cuida das planilhas de Excel pra mim. Só que eu queria uma coisa rápida. E até eu falar com ele ia demorar e tinha que ser, tipo assim, pra amanhã. Falei, você quer saber? Eu vou montar essa planilha aqui. Eu gosto de Excel. Acho que tem essa cara de CDF, né? Eu gosto de Excel. Falei, vou fazer. Fui lá no Google. Tinha umas fórmulas lá que eu não entendia. Pronto, coloquei no Google, ele me respondia tudo. Ele tinha vídeo no YouTube, assistia o vídeo no YouTube, dava pause, voltava. Pronto, montei uma planilha no Excel. E aí eu pensei, quando eu tava fazendo isso, falei, puxa, quantas pessoas que não poderiam ganhar dinheiro montando planilhas de Excel, porque esse rapaz que me ajuda ganha dinheiro dessa forma. Mas tem pessoas que não ganham dinheiro, às vezes precisam de dinheiro a mais, de uma renda extra, né? Porque eu falo, as pessoas reclamam muitas vezes, eu não tenho dinheiro, eu tenho que ter mais dinheiro. Mas não vai atrás para fazer uma renda extra. Imagina, uma planilha de Excel. Eu tenho clientes que intelectualmente, sim, super conceituados, super inteligentes, muito estudiosos, com doutorado fora, e não sabe mexer no Excel. Então, a pessoa buscou... Prazer, Cláudia, eu não sei mexer no Excel. Não é um preconceito, não. É realmente assim, ó. Então, se você pega uma pessoa dessa, que é super... Não precisa saber mexer em Excel, mas se você tem uma habilidade simples, você pode ganhar dinheiro oferecendo para essas pessoas, ó, te ajuda aqui a montar uma planilha para o seu consultório, te ajuda a montar uma planilha para o seu negócio, para você controlar os seus funcionários. Então, tem como. Domingo, eu fiz canelone ao molho branco pelo YouTube. Aí, ó. Entendeu? Ninguém tá sabendo. Eu fiz o molho branco pelo YouTube. O canelone já veio pronto, né? Que tu compra ele já todo enroladinho já de presunto e queijo. Mas o molho branco, quem foi que fez? Então, o YouTube lá te ajudou. Eu ajudei, ele só me ajudou. Ele deu assessoria, a mentoria. Isso. E eu peguei, ele pegou gratuita. Fui e voltei no vídeo mais 10 vezes. Mas aprendi a fazer o molho branco. Exato. Olha lá, 2 colheres de manteiga, Excel. Você joga um pouquinho de leite, mexe, mexe, mexe. Joga mais um pouquinho de leite, 200 ml de leite, mexe, mexe, mexe. Joga o creme de leite, joga uma pimenta do reino, joga um salzinho, acabou, mexe até engrossar um pouquinho, pronto. Joga em cima do canelone, joga no forno, coloca o queijo ralado, tchau, Nossa, foi. já deu até fome. Entende? Sim, a oportunidade tá aí. A informação tá aí. A informação é muito importante. Só não pega quem não quer, verdade? Então, às vezes eu me peco muito porque eu não leio muito. Já li vários livros, mas eu me peco querendo ler mais. Só que é o seguinte, eu escuto muito audiobook. Boa. Direto. Eu tô no trânsito, eu tô com o meu eu tenho um YouTube lá meio, né? Premium. Ou Spotify, eu vou escutando audiobook. Audiobook mesmo. De pessoas lá de 1925, Earl Nightingale, Bob Proctor, Florence, né? Como é que é o nome dela? É Florence... Esqueci, Scoba. Florence Scoba é uma mulher incrível, de 1925. Ela escreveu um livro, O Jogo da Vida. Nossa. Entendeu? Quando fala aí Jogo da Vida, Jogo da Vida, todo mundo tá achando que foi inventado agora. Não. Certo, não sabia disso. Não. A Florence Scoba que escreveu esse livro, O Jogo da Vida. E se você pegar esse Jogo da Vida e ler, é a mesma palestra que algumas pessoas estão dando aí no dia a dia. E aí todo mundo fala, não, o Jogo da Vida é do cara. Não, não é. Não é. Tem vários livros que eu já li, pedaços. Eu comprei da Florence, porque fala muito de como você conseguir crescer
usando as faculdades intelectuais, não só os sentidos. Certo. A visão, o olfato, o tato, que todo mundo pensa que é o que a gente vê, que tu está falando, o externo. Não, nós temos faculdades intelectuais que ninguém sabe, que ninguém mexe com isso. Só os grandes estão mexendo, que é a sua razão, a sua memória, a sua percepção, o seu desejo, a sua intuição. E tem mais um, ai meu Deus do céu, eu sempre esqueço, mas eu vou me lembrar. Então, você usando essas faculdades, por exemplo, você deseja alguma coisa, o que você deseja? Seja específico. Use a imaginação. Imagine você agora chegando aqui no meu podcast. Tudo isso aqui foi emotizado por mim. Você não acredita, eu falo para minha esposa fala, Cláudio, como é que você consegue? Você falou para mim que ia fazer rádio alguns anos atrás. De repente, você está dentro de uma rádio, lá em Maringá. Jovem Pan, Rádio T, Rádio do Pinga Fogo, Rádio não sei o quê. Eu fui em várias rádios. E eu falei, eu montei um podcast. Só que não deu muito certo porque não tinha pessoas ilustres que nem você. Só que eu chego em São Paulo, faz 70 dias que eu estou morando em Alphaville. Nossa! E já veio para um podcast com sociedade aí com o Danilo para montar o Iluminar Talks. O que acontece? Quando a gente começa a usar a nossa intuição, começa a ver o que aconteceu das percepções do passado, ter como lição de vida, para começar a acertar, é diferente. Você começa a entender melhor qual que é o jogo da vida. Né? Eu tenho 54 anos, vou fazer 55 agora. Eu não tenho preguiça. Uma coisa que eu não tenho é preguiça. Foi cancelado. Cancela. Quando você não quer alguma coisa na sua vida, você fala cancela. E você muda o estado que você está. Então, uma coisa que eu não tenho é preguiça. Inclusive, de tanto eu falar para mim mesmo que eu não tenho isso, que eu consigo fazer, tal, eu tenho horário para dormir. Eu canso, como todo mundo. Mas eu não tenho preguiça de saber mais, buscar mais, ter mais conhecimento e levar essa informação para os outros. Sim. A proatividade, né? Proativo. Isso acho que faz toda a diferença. Eu também me considero uma pessoa muito... Eu falo que... Eu já não uso a palavra bonita, né? A minha palavra é... Eu sou fazedora. eu não tenho problema em sair fazendo as coisas, sabe? Assim, eu sou caçadora de coisas. Então, assim, eu sempre tô incomodada com algumas coisas. Sim. Então, eu sempre fico de olho em oportunidades. Então, assim, puxa... Tem uma mentoria aqui que pode me ajudar em tal coisa. Eu vou lá e vou buscar. Você estava escutando agora o nosso amigo Tava escutando ali. O nosso amigo, já falei, Daniel, puxa, preciso falar com ele. Então, assim, tava com imóvel alugado, eu falei, puxa, esse imóvel eu posso vender e fazer 2 aluguéis com esse imóvel se eu tirar ele dessa área e for para outra. Então, assim, é sempre a gente ter essa proatividade em buscar melhoria para nós mesmos. Não é verdade? Porque eu acho que o melhor investimento que a gente faz é em nós mesmos, né? No autoconhecimento. Se nós fizermos esse investimento em nós, então buscar de forma gratuita, se é o caso, se não tem recurso, ou buscar de forma... A princípio é de forma gratuita. Tá tudo lá no YouTube. Antigamente não existia isso, tá? Isso Na nossa aí. época, não, né? Não tinha pensar. isso aí. Não tinha isso. Então aí, se você pode pagar, então busca recurso para você ter a informação. E aí você começa esse crescimento, essa evolução. E aí você começa a criar todo o seu plano, né? Aí diversificar os seus investimentos, as suas fontes de renda, para você não ser dependente exclusivamente de uma só. Única fonte Isso de faz renda. parte de um planejamento financeiro, pessoal, familiar, entende? Então, assim, eu acho que é a gente ter esse olhar mesmo de ser fazedor, de ir atrás. Porque às vezes a gente acha que vai cair no nosso colo, né? Não vai. Ah, não, puxa, o fulano vai me dar uma ajuda, o fulano vai fazer isso pra mim, a fulana falou... Não, ninguém vai fazer nada por nós. Então, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Tem como a gente, né, unir forças. Exato. Unir forças. Eu pego um pouquinho da tua inteligência, pego um pouquinho da outra sabedoria da pessoa, vou trocando ideia para fazer a coisa acontecer. Faz sentido? Sim, total. Só que concorda comigo que você tem que estar em um grupo de pessoas que estão com o mesmo objetivo. Com certeza. E são fazedoras e proativas. Se tu estiver só num lugar que não vai te prosperar, cai fora. Mude o ambiente, por exemplo, né? Eu não tô falando que a gente não vai num restaurante, tal. Mas se tu só tá andando naquilo, você sabe o que eu tô falando, né? Sei, perfeito. Você não vai crescer. Não. Pelo contrário, você vai deixar todo o teu salário ali. Na mesa. Exato. Esse é o jogo da vida. Esse é o jogo da vida. O jogo da vida é tu ter a intuição de que pensar assim, será que isso vai me levar para o próximo nível? Ou será que eu tô travado por causa disso? Começar a se questionar. É que a gente tava falando aqui 11 horas da manhã com o programador neurolinguístico, o Bruno, que a gente tem que
começar a colocar uma terceira cadeira. Sabe como é que é esse exercício? Não, me fala então, que eu achei legal. Você gosta, né? Eu gosto. Então, você pega uma cadeira lá na sua casa, você senta na cozinha, você senta numa cadeira, coloca outra cadeira e começa a mudar de posição. Você senta lá, você faria isso? O que você faria para crescer na sua vida? Aí você vai lá e fala, eu acho que eu faria assim. Aonde você conseguiria economizar R$100? Olha, eu acho que se eu já tenho celular com internet. Eu ando mais no escritório do que aqui em casa. Então, por exemplo, para mim economizar R$100, eu vou cortar o plano de telefonia, né? Porque eu tenho um plano já no telefone. Então, à noite eu vou usar o meu telefone para gastar esses gigas que eu já pago. Por exemplo, estou dando um exemplo. Não, sensacional. Você gostou do exemplo? Adorei, vou usar, né? Já nas minhas mentorias. Aí, como eu só estou trabalhando lá e tem Wi-Fi, eu conecto lá no Wi-Fi. Onde eu vou no bar, onde eu vou no restaurante, na padaria, eu vou conectar todo mundo. Estou na padaria, já estou conectado no cara da padaria. Estou no mercado, estou conectado. Enfim, usa essa internet dos outros para tu economizar R$100. Não, o problema é que é o seguinte, o cara coloca celular de conta, coloca internet em casa, aí coloca Netflix, Disney Prime, Disney+, HBO. Aí quando vai ver, tem 6, 7 contas de filme que não vão agregar nada na sua vida. E sabe o que ele fala? Quando a gente vai olhar pro orçamento dele, ele fala, ó... Fora a Alexa paga, que é baratinha, é R$9,90, não custa nada. Mas junta esses R$9,90. Mas o iPhone, né? Vai pagar o Apple lá, que tem que mais espaço dentro do celular, R$14,90. R$14,90? Você tem? Eu tenho. Quer economizar R$14,90? Já tira o espaço do iPhone, vai. Mas o que acontece? Aí você chega para uma família, tá? Que tem uma boa renda, mas tá com problema de orçamento porque tem uma boa renda, mas gasta tudo que ganha e precisa ou aumentar a renda ou diminuir a despesa. Sim. O mais fácil, momentaneamente, é você reduzir a sua despesa. E depois você vai vendo formas, que acabamos de falar, formas de trazer renda, né? Sim. Aí ela tem tudo aí de comunicação. Na planilha lá é comunicação, esse item aí, né? Então tem lá os apps. Depois você vai passar essa planilha pra mim, que eu vou depois... aplicar lá em casa. Vai aplicar. Tu vai aplicar na minha esposa. Vou aplicar. O que acontece? Vamos rever. Vamos sentar e analisar. Não, Maria Paula, tá vendo o negócio da cadeira? Acabou de falar. Vou agora dar esse exemplo. Não, a gente usa todos. Não, você porque o fulano usa. É poderoso, tá? Sensacional. É o eu observador. Eu vou fazer até comigo. Isso. Aí você sai da cadeira e senta na outra cadeira. Fala assim, mas você tá certo? Se você quiser, você pode fazer por escrita, tá? Tá. Como que é por escrita? Por escrita é assim, você vai dividir. Sempre eu uso folha de papel. Tá. É a melhor ferramenta que tem. Eu adoro. Você risca no meio. Aqui você coloca o que você deseja que aconteça. E aqui você coloca o que você está fazendo. Tá? Então, o que eu desejo? Eu desejo comprar um carro. Tá. Então, quanto que isso custa? X de dinheiro. O que eu preciso fazer para comprar esse carro? Quanto que eu tenho que economizar? Começa a se colocar no papel os prós e os contras. Mas, eu estou gastando com R$30 de Netflix, R$29 de Prime, HBO Max, aí eu tenho Spotify, eu tenho YouTube Prime, eu tenho no celular o InShot, eu também tenho Captions, eu também tenho não sei o quê. Quando vai ver, você tem 15 ferramentas de internet, contando com o teu Wi-Fi da tua casa, contando o Wi-Fi que tu já tem no celular. Tu tá com 15 ferramentas, quando tu vai colocar, sabe quanto que dá? Você quer comprar um carro? Qual que é a parcela do carro? É R$500. Sabe quanto que dá essas 15 ferramentas? R$500. Então, dentro do planejamento, essa compra do carro, a gente fala que é um projeto de vida. É um sonho que ele quer realizar. Um exemplo, eu dei um carro, né? Exato. Então, assim, só que ele acha que esses 15 apps que ele tem, como é valor muito baixo, não afeta. Não afeta. Porque a Alexa fica ali para ti. Por R$9,90 você escuta áudio sem interrupções, sem comerciais. E fica martelando na tua cabeça, falando quanto que tu é escasso por não ter um produto de R$9,90. Exato, e você se sente mal, né? Até de não ter. Então, o que acontece nesse processo aí dos apps? A somatória é um valor alto no mês. Agora, eu nunca fui a favor, nunca fiz isso na minha vida. Quando eu falei que eu gasto de forma inteligente, não acho que você tem que parar de
tomar um café, né, que o pessoal falava muito antigamente, o cafezinho, corta. Não é cortar o cafezinho. Porque você sabe exatamente quando você olha para o seu orçamento ali familiar, o que pega. Você sabe que você ter esse monte de app, por exemplo, tá te agregando em nada, porque você nem tem tempo. Gente, vou falar a verdade. Eu, na minha casa e meu marido, a gente tem o Netflix, tem o Disney+, mas a gente quase nem assiste. Esses dias eu falei pra ele, não é nem questão de economia. Eu falei pra ele, isso a gente tá jogando dinheiro no lixo, porque a gente não usa, entende? Então, assim, não Tu usa, tem mas Alexa? tem... Não tem Alexa. Não, a Alexa não me pegou. Você viu, né? Que ela não me convenceu. Você ficou meio assim, né? Não te Ela pegou não ainda. me pegou. Mas, assim, é uma questão de... Por que as pessoas não tiram tudo isso? Porque você vai encontrar com os seus amigos, você não tem uma Alexa na sua casa, você tá por fora. Você não tem um Disney mais na sua casa, tá por fora. Então, assim, entende? A sociedade que a gente vive, o mundo que a gente vive, nos impõe muitos desejos que não são necessários, que não é uma necessidade. Sim. E a gente se volta para isso. E aí, quando você vê famílias com bom poder aquisitivo, não construindo nada, entrando na estatística que você trouxe aqui para nós, porque não consegue emocionalmente lidar com o próprio dinheiro. Entende? Então, assim, é tudo no final das contas. Tem mais uma. Me fala mais uma. Tem aí. mais Dá mais uma dica aí. Tem mais uma. Se eu fosse seguir o padrão da minha família, eu estaria me aposentada hoje. Mesmo que fosse com salário mínimo. Por quê? Meu pai se aposentou com 51, minha irmã com 54, meu irmão com 56. Tudo jovem. Tá? Mas que trabalharam 40 anos. Cara, eu tinha essa mentalidade. Sabe quem mudou essa mentalidade? O autoconhecimento. O maior investimento que a gente faz. Cara, mas eu já investi mais de 250 mil, tá? Já investi mais de 250 mil em desenvolvimento humano. E quando você olha isso, você vê Eu resultado. sou uma criança ainda aprendendo, tá? Porque eu adoro conversar com gente que me traga qualquer tipo de informação, qualquer tipo de exercício. Sim. Que nem você está me trazendo, eu estou aqui pensando, né? Essa planilha tem que sair na minha mão. Porque o que eu preciso fazer de diferente? Depois eu vou falar sobre a questão de planilha. O que acontece? Se eu fosse seguir esse padrão aqui, que a maioria das pessoas seguem, quando eu fizer 65 anos, por exemplo, agora é 65, tá? Gente, é outra coisa, hein? Isso não vai parar com 65, não. Vai até os 75. Nossa. E eu ainda vou ver isso. Quando eu era novinho, um tempo atrás, pouquinho tempo atrás, falaram que a gente se aposenta com 55, né? Eu cheguei nos 55, agora é 65. Eu tô achando que com 70, vai chegar nos 75 anos de idade. Então eu coloquei na minha cabeça, cara, eu vou ficar contando, tipo, com o ovo do governo, alguma coisa? Não. Falei, não. Eu vou contar com a minha capacidade, com a minha saúde, com a minha virilidade, com o meu ser, que eu sei que eu posso muito mais que isso. E isso eu peguei do mentor meu, que hoje ele tem 78 anos de idade. Nossa. Ele fica 7 dias de pé durante 16 horas dando treinamento. Nossa, top, hein? Entendeu? E por propósito. Por propósito. Aposto que não é por necessidade. Ele é um amor. Cada treinamento desse, ele fatura 500 mil. Então. Entendeu? É uma semaninha 500 mil. Ele faz 4 no ano. Ele não precisa, é 4 por ano. Que beleza. Ele fatura 2 milhões no ano, tá bom. Entendeu? Um cara de 78 anos de idade, que já tem patrimônio, não precisa mais que isso. Você entendeu? Exato. Então é assim, é você ponderar entre o que você deseja na sua vida e o que você está fazendo para conquistar esse desejo. Ponderar, entender, funilar. E esses exercícios, quando a gente pega um papel e começa a escrever, que nem você faz na planilha, faz com que aconteça isso, né? Sim. Quando a gente vai fazer um planejamento, é muito engraçado que eu faço umas perguntas iniciais, né? Pro casal. Hoje mesmo foi uma das reuniões que eu tive de diagnóstico. O diagnóstico é um raio-x, né? Da nossa vida financeira, como que a gente tá. Então, hoje eu fiz a reunião de manhã com o casal e aí eu falei para eles, quais são os projetos que vocês querem realizar agora no curto prazo? De 1 a 6 anos, o que vocês pretendem? Aí eles começaram a trazer tudo aquilo. Com quantos anos vocês pretendem parar de trabalhar por obrigação e realmente desfrutar da vida de vocês, ter ali consolidado uma carteira de investimentos, negócios, enfim, imóveis? Aí eles falaram, não sei, nunca parei para pensar nisso, porque a gente não para pensar nisso, nem projetos até 6 anos eles sabiam. Por quê? Porque o nosso mindset não foi formatado para isso, o nosso mindset foi formatado para o que você acabou de trazer aqui, que aconteceu na sua família. E aí a gente conta com o quê?
com o INSS. Isso nunca será suficiente. Quando isso nunca será suficiente. Eu gostei dessa aí, INSS. Nunca será suficiente. Nunca será o suficiente. Exato. Por que a gente tem o planejamento financeiro? Para a gente não contar com isso. Isso daí, Cláudio, vai ser um plus. Eu falo para os meus clientes e eu falo isso para o meu marido, né? Teremos INSS porque somos contribuintes, sim, mas é um plus. Chega lá na nossa idade de parar de trabalhar... R$1.700, tá bom. Vai dar para comprar... Vamos fazer uma viagem, entendeu? Então, a gente tem que ter esse olhar. E assim, eu tenho ouvido muito sobre... E confundiu muito minha cabeça. Dentro de um planejamento, estudo técnico, a gente tem que começar todo o planejamento pelo orçamento e dali você deriva o restante do planejamento. Até na parte de proteção familiar, de você falar de investimento e tudo mais. Tudo começa pelo orçamento, porque depende da sua capacidade financeira para gerir todo o restante. E aí eu comecei a ouvir muito sobre, você não tem que ser um mero administrador um mero preenchedor de planilha, você tem que ser um administrador de riqueza. Eu concordo. Todos nós deveremos ter esse pensamento de ser administrador de riqueza. Por quê? Vem da proatividade, vem de ser fazedor, vem de buscar autoconhecimento, de crescimento, de querer evoluir. Todos seremos e temos que ter esse pensamento, mas todos precisamos preencher uma planilha, inicialmente. Como que qualquer pessoa, na vida pessoal, no empresarial, um governo, precisa ter o quê? Um orçamento. Direcionamento. Se você não sabe quanto entra, quanto sai, como está ficando o seu saldo, você tem direcionamento? Você tem clareza? Precisa ter clareza. Então, não é você ser simplesmente um preenchedor de planilha. Você tem que preencher a planilha para saber tomar decisão. Porque se você não tem uma planilha, o casal, né, hoje, por exemplo, tem uma renda de 75 mil. Casal, família. Só que não poupa dinheiro. Por falta do quê? De clareza no orçamento, que não tem, e não sabe o que está acontecendo com o dinheiro. Se você não direciona o seu dinheiro, ele tá indo para qualquer lugar. Ele voa. Se a gente quer fazer uma viagem, a gente tem que escolher o roteiro? A gente tem que a gente tem que saber onde a gente vai passar, quanto precisa ter dinheiro por dia para comer, quanto que eu vou levar para gastar em compras, quanto que eu vou gastar com lazer, com a dentro da viagem. Então é isso. E aí eu fico ouvindo muito isso, e aí eu falo, nossa, então parece que faz 8 anos que eu tenho essa formação e faço isso da minha vida desde os 19, que eu tô só uma expert. Não, então sou uma besta que tô só só preenchendo planilha. Tá. Entende? Não. Eu não vejo assim, porque... Eu acho que a gente tem que ter... A planilha vem para dar um direcionamento. E ela não é para você ser escasso. Ser escasso, eu ia falar isso. Não é para você ser escasso. Mas aí que tá, Paula. Eu não sei, assim, Maria sabe? Paula, Finanças, MPF. Vamos lá. O que é ser escasso? Às vezes é ao contrário. Essa pessoa que está gastando os 75 mil reais, se você fizer um exame profundo nela, se a gente pegar, por exemplo, a minha esposa, fizer Sua esposa vai te matar hoje depois desse podcast. Não, ela é maravilhosa. Se ela pegar e sentar com essas pessoas para ver o que realmente está envolvido o pensamento delas, sabe o que essas pessoas acontece? Elas foram escassas, criadas por pessoas escassas, então o que acontece? Eu sempre falo que é um emaranhado. Sim. Um emaranhado é isso aqui, ó. A pessoa vive em círculos, vive fazendo volta. O que acontece? Dona Maria Paula, Finanças. Quando a pessoa não descobre o que aconteceu no passado dela, ela não consegue reter o dinheiro, independente de planilha. Você acredita nisso? Acredito fortemente. Tem que entender a raiz do problema na área dos comportamentos e crenças. Por quê? Por exemplo, só um único exemplo. Se eu venho de uma família sem condições financeiras, convivo ainda com essa família. Só que agora o meu patamar de grana é esse aqui. Só que muitas vezes, para honrar minha família, eu prefiro inconscientemente não ter o dinheiro para se colocar no mesmo nível da família. Perfeito. É isso? Exato. Você está entendendo? Perfeito. A escassez não é sobre o que você tem, é sobre o que você faz com o que você tem. Sim. Entende? Então eu gasto tudo para voltar nesse nível. Eu perco tudo, inclusive perco empresas. Por quê? É tipo aquele ditado, né?
a pobreza não saiu de mim, mas eu não saí da pobreza. Entende? Uhum. Então eu faço de tudo inconscientemente para gastar. Isso aí é fisiológico, tá? Você tem que tratar a parte mental da pessoa. Sim. Você tratando a parte de comportamento da pessoa, com certeza ela vai... Opa, eu sei que a minha família está ali, eu sei que eles não conseguiram progredir na vida, mas eu não tenho que carregar essa mochila nas costas. Sim. Crença limitante. É crença limitante. Exato. A gente estava conversando isso aqui de manhã. Faz sentido para você? Total. E inclusive tem alguns casos, já tiveram alguns casos, que eu sempre falo, vocês precisam procurar ajuda na terapia. Sim. E é engraçado que eu escrevo no meu contrato que eu não sou psicóloga, que eu não sou terapeuta, nada. Mas assim, eu lido muito, por quê? Por causa disso, eu falo da parte técnica, mas eu tenho estudado muito a parte comportamental e fui buscar ajuda agora, num treinamento, como eu coloquei sábado, sobre finanças bíblicas. Ter esse olhar mais espiritual. Porque muitas vezes é isso que está pegando. E esses bloqueios emocionais, né, esses traumas que vieram lá da infância, do que foi vivenciado dentro de casa, né, com quem... Ele percorre. E Às vezes não é nem do pai e da mãe, tá? Isso já tá algumas gerações antes. Sim. Entenda e aí tem isso. que cortar o ciclo. É celular, é um negócio que está intrínseco. Não é cortar o ciclo. É reprogramar a mente para ser diferente. Tá. O que aconteceu comigo? Se eu fosse seguir o padrão e não tivesse autoconhecimento, se eu não tivesse feito programação linguística, psicologia positiva, vários treinamentos, isso aqui não teria saído de dentro de mim. Porque eu falava para minha esposa, tá chegando a hora de eu me aposentar, tá chegando a hora de me aposentar. E na verdade, quando eu reprogramei minha mente, eu saí fora da caixa. Então você tem que reprogramar as suas células. Por quê? O vovô era escasso, ele não teve culpa, porque ele chegou aqui imigrante, pós-guerra, não sei. Meu avô era pós-guerra, saiu corrido da guerra para lá para tentar alguma coisa para a família da Europa. Você sabe que a Europa afundou em 1940. Eu não sei de onde vêm teus pais, mas provavelmente... Europa, italianos. Italianos, lá acabou tudo. Eles são sobreviventes da guerra, faz sentido? Faz. Que dia que anos que eles chegaram aqui, os seus avós? Você não sabe. Pegou, não sei. Essa informação tem a cidadania é importante. e não... Eu também tenho, mas não sei. Você tem que entender, inclusive, o que aconteceu lá para entender o que é a gente hoje. Olha que loucura. O reflexo disso hoje, né? Isso, porque a gente vai pegando um pouquinho de cada um, né? Meu pai pegou 25% do meu avô e da minha avó, transportou 25%, minha mãe que é bugre, que é negócio de índio, né? Que eu peguei 25%, então tem todo um processo. Sim. Mas nesse processo todo, você encerrou um ciclo. Então, os seus filhos... Tem filhos, Cláudio? Tenho, então, 2. Os seus filhos, eles não vão mais viver esse passado. Sim. Você interrompeu um ciclo. Você quebrou um ciclo que não vai se repetir. Então, enquanto não tiver alguém que vai quebrar esse ciclo, reprogramando as crenças e tudo mais, isso não para. Sim. Então, assim, por isso que eu sempre falo, né? Quando a gente toma consciência de tudo aquilo que a gente precisa ajustar, e eu falo assim, não sei se vai ter fim, né? Porque é tanta coisa que a gente tem que ajustar. Isso. São tantos ajustes que a gente tem que fazer em nós mesmos, que eu sempre falo isso pra minha filha, né? Eu falo, filha, não somos perfeitos. Minha mãe, com a primeira vez que eu falei pra ela, ela falou assim, mamãe, eu não sou perfeita. Eu falei, não, filha, você não é perfeita, não somos perfeitos. Estamos aqui pra aprender. Evoluir. E a gente aprende todos os dias. Então a gente tem que fazer esses ajustes, mas a gente tem que tomar consciência de quais são. Então, muitas vezes a gente nem tem. Me dá uma dica do cara economizar de hoje para amanhã. Alguma coisinha que você fala lá. Economizar de hoje para amanhã? Fala assim, vou parar de fazer isso para poder economizar um pouquinho. O que mais tu vê em comum nas pessoas? O que eu mais vejo as pessoas gastando fortemente é na parte de alimentação. Então, essa questão muito forte de... de esse consumismo, né? Acho que cada um desconta essa questão emocional em alguma área da vida, tá? Já vamos entrar de novo. Vou até afastar. Não tem como. Pra deixar tu falar, que senão eu entro nessa fase. Mas vamos falar que eu adoro. Assim, tá. Cada um... E eu vejo muito isso, assim, né? Todos nós temos alguma questão aí dentro de alguma área da nossa vida que a gente desconta em alguma coisa. Então, ou você está descontando ali na comida, ou você está descontando na bebida, ou você está descontando no consumismo desenfreado, comprando roupas. Então, o que eu vejo muito? Onde que é o maior gasto das pessoas? Ou é no vestuário. Então, tem pessoas que às vezes são sozinhas, tem uma boa renda, gasta 50 tipo assim, sapatos com etiqueta. Não é mulher, não. Não, tem mulher exemplo, e homem, né?
É assim, é comprando assim, tipo, 5 mil reais de roupa. Tudo depende da renda, mas também depende dos outros gastos, tá? Tô dando um exemplo aqui. Então, ali onde que você deve ter um olhar são nos itens variáveis. O vestuário, que são coisas que você vai mais por desejo, entende? Então, é o vestuário, Os restaurantes da vida. Os restaurantes da vida. Então, eu falo assim, não é que você não possa fazer isso. Você deve, porque isso faz parte da sua qualidade de vida e é o que te faz levantar todos os dias para ir procurar mais trabalho, procurar mais atividade. A gente não tá dizendo pra tu não fazer. Mas, por exemplo, pô, todo dia à noite tu pedir iFood... Se lascou. Tá lascado pra família inteira. Por exemplo, eu tenho 4. Na casa são os 3. Então somos em 4. Se eu for pedir todo dia restaurante pra vir em casa, não tem problema nenhum. Se for pedir McDonald's, já dá uns 250 reais. Mas qualquer tipo de restaurante, isso, eu tô né? falando mais simples. Ou ficar indo no restaurante todo dia. Eu atendi um casal, eles eram meus amigos. Que, cara, não se mexia pra fazer nada de janta. Era todo dia, tipo festinha. Vinha gente de fora, sentava ali, pedia 3, 4 pizzas num dia, no outro dia canelone, no outro dia... Aí, pô, eu não tenho dinheiro. Eu falei, como é que é, velho? Todo dia tu gasta 500 à noite e agora você me falar pra mim não tem dinheiro. Veio pedir dinheiro emprestado pra mim, tá? Então, eu falei, eu não mas paga de bonitão pros outros. É, paga a conta pra todo mundo. Mas isso é inconsciente. Tá todo mundo gordinho, né? Não. Tamanho dessa Então, cadeira é inconsciente, mas tá vendo que essa necessidade de aprovação, a sociedade impondo algo que você tem que ser pra você ser aprovado, e aí você fica nesse ciclo e aí você entra na depressão, você entra na dívida, você entra na ansiedade, o cartão de crédito chegando bombando, você não sabendo como você vai pagar. Então é isso que a gente tem que interromper. Né? É engraçado que quando é o pai e a mãe consumista, os filhos começam a pedir tudo quanto é coisa no shopping e no mercado, né? Meu Deus do céu. Não acontece isso? Nossa, olha, a minha filha... Compra isso, compra aquilo. A minha filha teve um caso engraçado. Assim... que eu falei, nós não somos os gastadores, nunca fomos. Eu sou bem comedida. E só voltando ao assunto, vou dar o exemplo da minha filha, mas só voltando ao assunto dessa questão de economia, né? Você falou do vestuário, do restaurante e tal, que são os itens ali de desejo e tal. Não sou contra você fazer isso. Mas igual você tá trazendo, não precisa fazer todo dia. Puxa, eu quero... Não, de segunda a segunda, você não tá entendendo. Isso, eu quero fazer isso porque isso é algo importante pra mim. Então, por exemplo, pra mim, na minha casa, é super importante. Sexta, sábado, domingo, eu não faço nada. E a gente vai comer, mas isso a gente estipulou. Durante a semana a gente tem que comer direitinho, até por questões saudáveis e tal. Então, assim, você impõe o limite na sua casa e as regras de acordo com a sua capacidade. Aí, minha filha, nós somos, assim, bem comedidos. Nós estávamos no shopping com a minha mãe. E aí, vó, você sabe, né? A vó quer agradar o neto, não sei o que, não sei o que. Ai, Mel, a vovó quer comprar um biquíni pra você. Não, vovó, não precisa de biquíni não, já tenho. Toma. Aí eu falei, minha mãe falou assim, Paula, ela é sua filha mesmo. Então, assim... a consciência não vai dela... nem pra praia, né? Não tá indo nem pra praia. O verão é só daqui a 6 meses, 8 meses. Mas a consciência dela de não preciso disso agora, entende? E o que a gente vê muito das vezes não, vovó, eu quero. Eu quero essa boneca, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas isso já está enraizado porque ela vivencia dentro de casa. Sim. Então, assim, somos os exemplos de novo. Então, acho que ir pros itens de desejo... você consegue fazer ali bons ajustes. E sempre pensa, né, Cláudia, aproveitando que eu tô falando de filho e tal, o que você quer que o seu filho carregue financeiramente? Qual que é a educação que você quer que ele carregue pra vida dele? Ele tá vendo tudo ali. E tem cliente que fala assim pra mim, né? Não, eu não fico dando presente, não fico comprando um monte de coisa pro meu filho, não faço nada disso. Mas vai no shopping, sai cheio de sacola e a criança tá observando tudo. Sim, tá olhando o comportamento. Exato. Qual a frase que você deixaria para as pessoas aqui do Luminar Talks, para que elas possam, assim, levar uma vida mais de tranquilidade, uma vida mais de felicidade? Uma vida de felicidade, acho que o simples é muito, sabe? Não precisa de grandes coisas para você ser feliz. Primeiro precisa do ar, né? Precisa do ar, que é uma coisa simples que Deus já nos concedeu, né? Então, assim, olha para sua família, estrutura a sua família. Não importa o que o resto pense, como que você é julgado e tal, você tem que ter um olhar muito fortemente para o que você quer construir dentro da sua casa. Ali, é o seu alicerce, sabe? Então, acho que o que eu deixo para as pessoas olhem para sua família, não abram mão da sua família por nenhuma proposta de trabalho, por nenhuma situação, por mais difícil que ela esteja,
A comunicação ali dentro vai fazer a diferença. Vocês vão conseguir achar uma saída. Gratidão, Paulinha. Obrigada, que saiu daqui pelo menos com o nome do seu método, né? MPF. Faço isso há 8 anos, não tinha um nome assim bonito desse. E ó, eu vejo esse nome com verde, tá? Tá. É porque verde é dinheiro, né? Meu perfil do Instagram tá verde agora. Então é isso aí, ó. Já combinou. MPF, Maria Paula Finanças. Faça esse método e saia lucrando cada vez mais, além da sua vida financeira, a sua vida familiar. Gratidão, Paula. Gratidão mesmo. Obrigada. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Viu? Obrigada de coração. Volte. Eu quero que tu volte aqui mostrando as planilhas, fazendo um curso já pra gente entregar para as pessoas. Nossa, como mudar a vida. Ó, você tem que fazer isso. Economiza no telefone, na Alexa e vamos que vamos. Embora. Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima.